A vitória do São Paulo, 2-0 sobre o Avaí. Vamos ouvir. Acaba pesando um pouco para o jogador, mas eu sempre digo para eles que a responsabilidade é sempre toda minha, que eles joguem sempre soltos, tranquilos, que nesse quesito, qualquer coisa que der errado, eu prefiro sempre que fique para minha conta do que para eles. Mas se dedicaram muito defensivamente, nós evoluímos bastante, eles tiveram até posse de bola, alguns cruzamentos, mas o Renan não fez nenhuma defesa espetacular no segundo tempo, ou seja, nós nos postamos bem frente à área. Eu acho que nesse sentido é uma evolução. Não conseguimos jogar tanto com a bola e não conseguimos jogar tão à frente como a gente vinha jogando. Em contrapartida, também não sofremos gols, nos postamos melhor um pouco em frente à área. Rogério, boa noite, tudo bem? Com relação aos gols, Lucas Prato marcou o seu sexto aqui no Morumbi. Luiz Araújo, você apostou na entrada dele no final, também fez o dele. Por favor, uma análise com relação aos dois jogadores, os gols do time, por favor. Sempre quem faz gol fica mais marcado, né? O Luiz, quando ele pega já o marcador um pouco mais cansado para contra-golpe, ele normalmente tem mais sucesso. Não que ele seja um jogador que a gente vê que não interpreta mal para o segundo tempo, que já começou vários e vários jogos jogando comigo. Às vezes a gente opta por jogar com dois jogadores mais fechados, junto próximo ao Prato, que é o caso do Cueva e do Massinho, jogando como dois número 10 e o Prato como 9. E tem jogos que a gente opta por jogar com jogadores abertos, ou um aberto e um armador, né? Hoje eu tive que usar o Massinho especialmente para conter as descidas do Capa, né? Porque é um jogador de muita velocidade, né? É uma agressividade muito grande. Então eu joguei com o Massinho aberto pelo lado direito, e aí deslizando o Thiago para o outro lado para fazer a cobertura do outro lateral. Então a gente tenta moldar o time de acordo com as circunstâncias do jogo. Mas o Araújo entrou muito bem, Prato também, participativo, finalizou, teve outra chance no primeiro tempo, outro bom chute também, poderia ter feito gol. O Cueva teve um bom chute também, poderia ter feito gol. Mas camisa 9, né? Camisa 9 sempre deixa sua marca, assim como ele, Gilberto, Chaves, quando joga, todos têm sempre participado bem do jogo. É uma posição nova, é uma posição que a gente tem, está tranquilo com relação a essa posição. E o Luiz Araújo é legal para ele ganhar confiança, né? Nós só temos dois jogadores disponíveis de velocidade hoje, que é o Araújo e o Massinho, que são jogadores que jogam mais aberto, né? Neilton é um jogador que joga um pouco mais fechado, Cueva mais por dentro, não é um velocista, é um armador. Então nós só temos esses dois jogadores, o Wellington também machucado, o outro armador que nós teríamos, que era o Morato, também lesionado, uma lesão séria, só volta no ano que vem. Dentro das opções que nós temos, se eu colocar os dois jogadores de velocidade e alguma coisa não der certo, eu não tenho mais uma opção para fazer a substituição. Então eu torço para a volta do Wellington também, que eu ganho uma terceira opção, eu posso, quem sabe, aí, jogar mais agressivamente com dois jogadores abertos no meio de armação. Rogério, eu queria que você falasse sobre o Cueva. Parte da torcida hoje pegou no pé dele novamente, ele saiu um pouco bravo ali quando foi substituído, mas a gente sabe o quanto você gosta dele, você saiu de campo conversando com ele, a gente sabe que ele está tentando melhorar a parte física. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a condição do Cueva. Trabalhou essa semana no começo, segunda, terça e quarta, ele trabalhou 2 períodos de parte física. Nós tentamos dar uma ênfase tanto para ele quanto para o Michael na parte física, para que os dois possam evoluir. É um jogador importantíssimo para mim, eu gosto muito, é um jogador talentoso, é o nosso principal armador. Eu, honestamente, talvez concentrado no jogo, eu não escutei nenhuma reclamação da torcida quando ele saiu. E ele saiu, na minha opinião, pelo cansaço. Ele começou a tentar acompanhar o lateral pelo lado direito. Eu já com o Massinho, eu já estava fixo do lado esquerdo e ele já não conseguia mais, e aí o Avaí começou a criar muito pelo lado de lá. Então eu tive que colocar o João já do outro lado, fresco, descansado, para poder conter um pouco mais o lado esquerdo da equipe do Avaí, centralizando mais o Cícero e o Jusilei e deixando o Tomás aí fazendo a função do Cueva junto com o Araújo para puxar contra-ataque e o Prato como referência. Por isso que ele saiu do jogo. Mas é um jogador importantíssimo para a gente, ele estando motivado e bem fisicamente, talvez seja um dos melhores mesmo do futebol brasileiro hoje. Rogério, boa noite, tudo bem? Por um acaso eu estava assistindo o jogo perto de vários torcedores e eu escutei algumas reclamações, sim, quando o Cueva saiu, mas talvez não pelo Cueva ter saído, por mim? Por eu ter tirado? Sim. É mesmo? Na verdade, pelo João Schmidt ter entrado, porque para alguns torcedores ali pareceu um pouco que estava querendo segurar o jogo.
Você está pronto para isso? Para começar a receber críticas de repente? E de repente torcedores que te tinham como ídolo começarem a não ter tanta paciência assim com você? Você está preparado para esse momento? Eu vou te pedir desculpa, assim como pedir desculpa para você, porque eu não ouvi as vaias achando que era pro Cueva e você estava assistindo o jogo como torcedora hoje, é isso? Não, eu estava junto com os torcedores. Ah, estava junto com os torcedores. Se fosse São Paulino, você estava torcendo a favor da gente. Eu acho que a reação do estádio, do torcedor como um todo, é sempre natural, espontânea, e a gente tem que respeitar todo torcedor. Ele reage... Futebol é isso, o cara vem para extravasar dentro do campo, vem para gritar, torcer, xingar, menos brigar, o resto eu acho que é válido tudo no campo. Pode até chutar a quadra, copo d'água, chutar, fazer o que ele quiser e tal. Extravasar, né? O torcedor normalmente vem para extravasar, pega uma noite de frio, chuva. Mas a entrada do João, eu não vou me repetir, não vou explicar, porque acho que a explicação foi clara para todos, o porquê da entrada do João e o porquê da saída do Cueva, porque eu já tinha um outro meio de criação dentro do campo e precisava recompor pela lesão que o Thiago teve. Esse é o sistema que nós jogamos, tentando sempre agradar ao máximo o torcedor. Eu acho que no fundo ele saiu feliz. Esse que estava do teu lado e tal, ele saiu feliz porque deu 2-0, né? O jogador que eu coloquei fez o gol, o João que eu coloquei para conter a descida do lateral, conteve a descida do lateral. Então, o torcedor é impulsivo e eu acho isso muito legal, porque eu fui muito torcedor, né? A gente não pode ser impulsivo dentro do campo, ali no gramado, você tem que pensar no time como um todo. Mas eu acho muito legal essas divergências e diferenças, afinal de contas, se a gente não souber conviver com as diferenças entre as pessoas dentro de um estádio de futebol, nós não vamos ter mais um futebol que tem graça, cada um tem a sua liberdade de expressão, opinião. Na minha opinião, o João entrou, fez uma boa partida, um bom resto de partida, e o Cueva saiu pelo cansaço. Eu espero que o torcedor entenda a substituição, que nós achamos que era uma vaia. Fala mais com ele comigo. Que nós achamos que era uma vaia para o Cueva, então não era uma vaia para o Cueva, a vaia era para o treinador. Rogério. Já isentamos o Cueva de qualquer problema, que é o mais importante. Porque hoje ele é muito mais importante que qualquer outro São Paulo. Rogério, você falou do trabalho físico que o Cueva fez. Se eu estiver enganado, você me corrige. Parece que o Maicon também fez esse trabalho físico, né? Então eu queria te perguntar em cima disso, se o Maicon hoje não jogou, porque fisicamente ele ainda está abaixo do que você deseja, então você preservou ele para, quem sabe, o jogo de sábado contra o Palmeiras. E o Cueva até a gente entende ele ter ficado abaixo fisicamente porque ele ficou lesão. O que aconteceu com o Maicon? Teve 17 dias de intervalo entre a última eliminação ou entre o último jogo do Corinthians e o jogo do Defensa, e que ele caiu fisicamente, não atuou, não conseguiu se recuperar e teve que fazer esse trabalho. E se você me permite, não sei se você vai dar coletiva sexta-feira, então já vou dar uma adiantada. Não, nós temos jogo sábado, você vai me ouvir sábado já. Então vou aproveitar já. Quando o São Paulo vinha muito bem, aquele jogo com o Palmeiras, foi um divisor de água. Foi um marco que o time foi muito mal naquele jogo, certo, e depois demorou a se recuperar, ele está tentando se recuperar. Você está acompanhando a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni depois da vitória do São Paulo, a primeira no Brasileiro, sobre o Avaí, 2-0 agora há pouco no Morumbi. Veja bem, se você vence, eu aprendi, infelizmente, eu gosto de outros tipos de números, mas eu prometo que eu não vou falar mais de números com vocês, porque vocês não gostam disso e eu não posso falar mais, então já me colocaram os números eu guardo para mim, né? Eu espero que seja, primeiro um clássico, e uma vitória no clássico mesmo, especialmente um clássico contra um time que investiu tanto dinheiro, né? Que trouxe tanta gente, tantos jogadores, tem tantas opções, trouxe um novo treinador agora, uma vitória seria fundamental para a gente, né? Mesmo nós não tendo a condição hoje de contratação, o poder de contratação que tem o Palmeiras. Mas vai ser, espero que seja um bom jogo, um jogo pegado. Com relação ao jogo do Allianz Parque, daquele 3-0 que você fala, eu acho que o primeiro tempo foi bem equilibrado. O primeiro tempo. Nós tomamos um gol no último minuto, num lance bem fora da realidade do comum do futebol, né? E aí no segundo tempo nós tentamos atacar e o Palmeiras conseguiu fazer o 2-0, 3-0. Eu até preferi defender um pouco mais para não sair fora da curva de um resultado de um clássico. Mas eu espero que seja de maneira diferente. Me preocupo muito com o Thiago, que saiu hoje machucado, que é um jogador para mim muito importante. Mas espero de alguma maneira, mesmo não tendo o mesmo poder aquisitivo, financeiro, poder fazer um jogo parelho, um jogo de igual para igual contra o Palmeiras.
Palavra do técnico Rogério Ceni depois da vitória do São Paulo 2-0 contra o Avaí. Primeira vitória do tricolor no Brasileirão. Daqui a pouco a gente vai voltar para lá ao vivo com nossos repórteres acompanhando a saída dos jogadores. Vamos falar do Santos agora, que depois da primeira